Meus queridos, eu peço que, por gentileza, vocês abram a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo João. Como eu prometi pela manhã, nós hoje iniciaremos uma série de exposições nessa epístola e possivelmente, posteriormente, vamos conciliar a exposição de 1 João com a epístola de Paulo aos Efésios. Nós buscaremos concluir também essa epístola que ficou em aberto a sua exposição. Primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos 1 a 4, nós iremos ver o prefácio ou a introdução dessa epístola de João, em que ele nos fala o seguinte, 1 João, capítulo 1, os versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, o qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos mais uma vez fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe por meio da exposição da sua palavra. Oremos. Santo e bendito Deus, te agradecemos pela porção da tua palavra que foi lida. Nós sabemos que ainda podemos ser mais edificados por meio dela, através da exposição da tua palavra, em que nós buscaremos entender de forma mais profunda a verdade descrita aqui. Por isso, então, nós rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos corações para compreender a verdade espiritual descrita aqui e que a tua palavra seja o alimento para a nossa alma nessa noite, Senhor. Nós te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, os irmãos sabem que quando eu começo a exposição em um livro, em uma epístola, geralmente eu gosto de apresentar algumas informações introdutórias ao livro, para que a gente possa, então, mergulhar no conteúdo do texto. Hoje pela manhã mesmo, nós fizemos uma análise da teologia do livro do profeta Abacuque. Hoje à noite nós não faremos a análise todo da teologia da primeira epístola de João, mas buscaremos entender pelo menos algumas informações básicas sobre destinatários, sobre o autor, para entendermos exatamente qual o objetivo do apóstolo João ao nos propor essa epístola. A primeira pergunta que nós buscaremos a resposta é: quem foi o autor dessa epístola? Aí talvez você chegue e diga, não, isso aqui é mole, está lá falando que é João. Mas o problema é que em nenhum momento nessa epístola você vê sendo descrito que João foi o seu autor. Então, geralmente nós encontramos nas epístolas, logo na sua introdução, o seu autor. Paulo sempre se apresenta, Judas se apresenta, Tiago se apresenta, mas quando nós estamos lidando aqui com essa epístola, nós não temos essa informação. Apesar disso, nós vemos que a tradição da igreja afirma que provavelmente, ou muito certamente, o autor dessa epístola foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu a segunda epístola, a terceira epístola e Apocalipse, bem como o evangelho que nós lemos durante a nossa liturgia. E essa tradição da igreja, ela pode ser atestada basicamente por dois grandes argumentos. Primeiro, que o seu autor se apresenta como uma testemunha ocular da vida e da obra de Cristo. Logo no versículo 1, nós vemos que o que temos ouvido, então essa pessoa ouviu, o que temos visto, ou seja, essa pessoa viu o Senhor Jesus Cristo com os nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam, ou seja, eles tocaram em Cristo, eles viram Cristo. Então, certamente nós estamos nos referindo aqui a uma pessoa que caminhou com o Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério. Então, diante dessa realidade, nós podemos defender a autoria apostólica dessa epístola. E o segundo grande argumento é que a linguagem disposta aqui nessa epístola, principalmente ao se referir ao Senhor Jesus Cristo, é muito semelhante àquilo que nós vemos lá no Evangelho de João. Então nós encontraremos paralelos muito semelhantes dentro dessa primeira epístola de João com aquilo que nós vemos no Evangelho. Bem, visto então que o apóstolo João foi aquele que escreveu e que nós podemos ter certeza que estamos lidando com um material inspirado de alguém que esteve com o nosso Senhor, nós temos uma segunda pergunta, que é: a quem essa epístola foi destinada? Para quem que João escreveu? Nós não temos como afirmar categoricamente
para quem João escreveu essa epístola. Mas uma coisa é indubitável, de fato ele escreveu essa epístola para crentes, isso pela forma como ele se refere aos seus destinatários. Quando nós chegamos lá no capítulo 2, versículo 1, vemos João se referindo aos seus destinatários como filhinhos. Então, vemos até uma relação aqui, como de uma relação de pai para com filho, possivelmente um pai espiritual para com filhos espirituais. E também lá no versículo 7 do capítulo 2, João se refere aos seus destinatários como amados. E por vezes eles se referem assim aos seus destinatários como amados. Isso indica, então, um vínculo de sentimento e de intimidade desse autor, do apóstolo João, com seus destinatários. Então, possivelmente pelo fato dele não identificar a quem é destinada essa epístola, como nós vemos lá nas epístolas de Paulo, possivelmente essa carta aqui não foi escrita para uma igreja específica, mas para um grupo de igrejas. Então, nós chamamos esse tipo de documento, esse tipo de epístola, de uma epístola circular. Então, ela foi produzida, essa carta ela era produzida pelo apóstolo, encaminhada para a igreja da maior região daquele local, daquela região que ele queria espalhar aquele texto, e essa igreja então se incumbia da responsabilidade de fazer cópias dessas epístolas para que elas fossem enviadas para igrejas. Então lá naquele momento de culto, aquele texto ele era aberto, era lido e explicado por aqueles presbíteros, aqueles que estavam na liderança da igreja. Boa parte dos estudiosos chegam a propor que possivelmente o apóstolo João escreve essa epístola para os crentes que estavam localizados nas cidades, que estavam localizadas ali na província da Ásia, visto que foi a esse local que o apóstolo João desenvolveu boa parte do seu ministério. Então, possivelmente, nós temos aqui o apóstolo João escrevendo a sua epístola para um grupo de igrejas que se encontravam na província da Ásia, dentro do contexto do Império Romano. Mas o que levou o apóstolo João a escrever essa epístola? Qual a motivação dele para escrever essa epístola? Nós temos que saber que toda a epístola escrita pelos apóstolos, que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, tem basicamente uma finalidade: resolver algum problema, tratar a respeito de alguma dificuldade, de algum ponto que está sendo problemático. Ou ele vai resolver algum problema na prática da vida daqueles crentes, uma vida licenciosa, uma vida de pecado, ou então um problema doutrinário. E é justamente um dos pontos que João busca tratar aqui, especialmente esse aspecto doutrinário. E pela leitura dessa epístola, nós podemos perceber que algumas pessoas estavam se infiltrando nas igrejas às quais o apóstolo João endereçou essa igreja, de forma que uma doutrina estranha estava sendo apresentada, e aqueles crentes que estavam recebendo essa epístola estavam se afastando da sã doutrina recebida por parte dos apóstolos. E algumas dessas pessoas que estavam ensinando a falsa doutrina nas igrejas, elas se tornaram pregadores ambulantes. É aquilo que nós chamamos de pregadores peripatéticos, ou professores, ou mestres peripatéticos. Talvez você se lembre da figura de Sócrates, o filósofo. Ele não tinha uma escola, algo que ele estabeleceu para ensinar os seus alunos. Ele ia ensinando filosofia enquanto andava. Ele andava pelos locais e ensinando a filosofia. Então, esses falsos mestres, eles saíram possivelmente dentro da igreja, como nós vemos aqui, João deixa isso bem claro. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. E então, eles iam de igreja em igreja, ensinando um tipo de heresia, que ensinava basicamente duas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que Jesus não era plenamente Deus. Ele se torna Deus no momento do seu batismo. Os irmãos devem se lembrar que no momento que o Senhor Jesus Cristo ele é batizado, há um sinal, bem visual até, que o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e aquilo é visível. Então, a boa parte esses homens, afirmavam que foi naquele momento que o Cristo, de fato, entrou em Jesus, no homem, no Messias que estava ali, e deixa de ser Deus no momento ali da cruz, quando Cristo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o momento em que o Cristo divino esteve no Cristo humano, foi nesse período da descida do Espírito Santo, para o momento então que ele morre na cruz do Calvário. A ideia aqui é que o Cristo divino se juntou ao Jesus humano por ocasião do batismo e o deixou um pouco antes da morte na cruz. Só há um problema nisso. Quando eles fazem isso, ou eles afirmam isso, eles negam a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. Se aquele que nasceu de Maria não foi Deus,
nada pode nos garantir que ele viveu uma vida plenamente reta durante a sua existência aqui na Terra. Ele não foi Deus, ele se tornou Deus. Logo, há uma ideia confusa a respeito da divindade de Cristo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia ensinada por esses homens é que Cristo não havia vindo em carne. Antes ele tinha apenas uma aparência de corpo. Uma ilustração que eu gosto sempre de utilizar quando eu falo a respeito dessa heresia é aquela ideia que nós vemos lá em Star Wars, em que aparece o holograma, né? Parece que é uma pessoa que está ali falando com outro, mas não é. Se você passar a mão assim, não tem nada. Então eles afirmavam que Jesus parecia humano, aparentemente, se olhar para aquele homem, era alguém mesmo, mas que não era. Era a ideia de apenas uma aparência. O motivo que faziam isso, que fazia com que eles defendessem essa ideia, é a ideia presente dentro da filosofia neoplatônica chamada de dualismo, em que a ideia é basicamente o seguinte: o espírito do homem é bom, mas a sua carne é má. Então, diante disso, os estudiosos afirmavam, né, que eles diziam que Cristo tinha apenas uma aparência corpórea e que não tinha um corpo de fato. Essa doutrina ficou chamada de docetismo. O que exatamente é docetismo? Docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer ou semelhante. Então eles diziam isso: Cristo parece humano. Mas vejam, para eles Cristo não poderia ter um corpo real sem que com isso ele tivesse pecado em si. Lembra que a matéria era má? Então, como é que o Espírito Divino haveria de habitar em um homem sem contaminar esse homem e ele ainda ser Deus? Como é que isso acontecia? Então, nesse mesmo argumento deles, nós vemos que eles botavam em xeque a plena humanidade de Cristo. Então percebam que o problema deles é basicamente dois. Eles não defendiam a plena divindade de Cristo e não defendiam a plena humanidade de Cristo. O que é Cristo, então, para esses homens, né? Então, esses homens fizeram muitos discípulos durante a história da igreja. Essa heresia ficou muito forte, de maneira especial no 2º e 3º século, essa heresia chamada de gnosticismo. A igreja, nos seus primeiros séculos, teve que enfrentar dois grandes problemas, duas grandes heresias. A primeira heresia foi a heresia dos judaizantes. E nós vemos lá na Epístola aos Hebreus, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo combatendo essa ideia. E a heresia judaizante dizia o seguinte: olha, a salvação é por meio de Cristo, mas se você não cumprir as exigências da lei, você não é salvo. Então, era Cristo mais a lei, não era apenas Cristo. E a igreja teve que se levantar contra isso. A segunda heresia, que tomou o volume, tomou o seu corpo de maneira mais intensa no 2º e 3º século, é justamente essa heresia que o apóstolo João está tentando combater, buscando combater aqui. Então, aqui possivelmente, certamente essa epístola foi escrita no 1º século pelo apóstolo João, e aqui ele está combatendo uma espécie de gnosticismo, uma forma embrionária do gnosticismo. Ainda algo que está começando, início, ideias estranhas que estão surgindo no meio da igreja e que o 2º e 3º século irão nos mostrar de maneira clara que a igreja sofreu com esse tipo de ensino. E na leitura total dessa epístola, nós podemos perceber que o objetivo de João era defender como viver de fato o verdadeiro cristianismo. E ele usa basicamente 3 orientações básicas. Primeiro, ele busca orientar os crentes sobre uma vida santa. Capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o crente tem que ter uma vida santa. Se você diz que tem vida com Deus, mas não vive como ele ensinou, você não tem vida com ele. A segunda orientação básica descrita aqui nessa epístola está no capítulo 2, versículos 9 a 10, onde ele fala sobre a necessidade do amor aos irmãos na fé, onde ele fala o seguinte, capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O terceiro fundamento do argumento que João desenvolve aqui, está lá, especialmente no capítulo 5, versículo 20, onde ele defende a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Cristo a quem João prega? Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é Cristo?
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, basicamente o argumento de João aqui é: vocês têm que viver uma vida santa. E nós vamos ver por que João defende isso nas exposições posteriores. O segundo ponto, então, é defender que nós devemos amar os nossos irmãos, e nós veremos também por que ele fala isso. E também orientar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Após, então, essas palavras introdutórias sobre a epístola, nós vamos afunilando nesse nosso momento da exposição para entendermos mais propriamente o nosso texto, o texto que é o foco da nossa exposição nessa noite. Esses 4 versículos que nós buscaremos expor nessa manhã, nós identificamos como o prefácio da epístola. É justamente depois que ele fala esses 4 versículos, é que ele apresenta justamente aquilo que ele quer propor para os seus leitores. Nessa introdução, podemos ver que o apóstolo João está apresentando de uma maneira resumida o motivo pelo qual ele escreve essa epístola. E o motivo é dar o seu testemunho apostólico sobre a plena humanidade e a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso para que os seus leitores, aqueles que estavam ouvindo e recebendo essa doutrina, estivessem de acordo com aquilo que os apóstolos ensinavam. Então, o apóstolo João está aqui preocupado para que as igrejas a quem ele destina essa epístola esteja firme na doutrina. E já no início, irmãos, quando nós percebemos essa motivação, isso que levou o apóstolo João a escrever essa epístola, nós já temos algo muito importante para percebermos para as nossas próprias vidas. Podemos perceber aqui, desde já, a importância que os apóstolos davam para a doutrina, para a verdade a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo, de entender mais a respeito da lei, a respeito da Sagrada Escritura, a respeito daquele que é o Salvador dos homens. Se por um lado nós vemos um apóstolo tão preocupado e dedicado para que as igrejas estejam atentas à verdade doutrinária, nós vemos tantas vezes uma igreja e crentes completamente descomprometidos com a verdade doutrinária. Eles querem apenas, muitas vezes, entender um aspecto psicológico da mensagem, como que eu posso ouvir a pregação e me sentir melhor, e qualquer informação, qualquer doutrina que seja densa para nós buscarmos a compreensão a respeito do Deus que nos salvou na cruz do Calvário, eles acham que é muito complicado e é muito trabalho. Essas mesmas pessoas ficam complicadas, em situação complicada, quando alguém lhe pergunta qual a diferença entre você que é um presbiteriano e uma testemunha de Jeová. Muitas vezes essa pessoa não sabe. Argumente sobre isso. Argumente sobre quem é Jesus Cristo. Argumente da sua diferença para as outras religiões. Não se sabe, porque conhece bem pouco a doutrina. Conhece muito a respeito de várias coisas, mas a doutrina bíblica eles desconsideram, alguns crentes têm desconsiderado. Por isso, então, a palavra de Deus nos mostra desde já a importância de entendermos quem é o nosso Salvador, a importância de estarmos atentos àquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós na cruz do Calvário. Vejamos então o nosso texto, vamos adentrar na exposição do texto e entender exatamente o que o apóstolo João está desenvolvendo aqui nesse prefácio da sua epístola, as palavras introdutórias antes de chegar naquilo que ele quer falar propriamente. Ele fala o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele começa dizendo, o que era desde o princípio. Essa aqui é uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um texto paralelo àquilo que o próprio João escreve lá no seu Evangelho, no capítulo 1, os versículos 1 a 3, texto que nós lemos na nossa liturgia. Então nós podemos entender que esse princípio a quem João está se referindo aqui, desde o princípio, ele está se referindo à criação do universo, porque esse é o pano de fundo lá do Evangelho de João, no capítulo 1. Deus sendo o Criador de todas as coisas. E ao falar isso a respeito do Senhor Jesus Cristo, ao se referir a esse momento do princípio e Cristo estando lá, ele está dizendo que o Senhor Jesus existe desde antes da criação do mundo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele está junto com o Pai e com o Espírito, criando todas as coisas. E o texto fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí alguns até argumentam que o nome utilizado para Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele é um nome que termina no plural, né, dentro do texto hebraico.
Então, alguns dizem que esse é um indício que, desde já, o texto da Bíblia está dando um indício de que o Deus que criou os céus e a terra é um Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o ponto do argumento de João aqui é que aquele que existe desde o princípio é o Senhor Jesus Cristo, estava presente com o Pai. E Jesus deu esse testemunho sobre si mesmo. Ele falou sobre si, a respeito da sua eternidade, lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, ele fala o seguinte: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes mesmo que houvesse mundo, o Senhor Jesus Cristo já existia. Esses textos citados aqui mostram a eternidade de Cristo. Ele não é um ser criado ou até mesmo um subdeus, né? Ele não é um filho dos deuses, tal como existe dentro da mitologia grega, né? Que nós temos, por exemplo, a figura de Hércules, que ele é um filho de Zeus, é um subdeus, né? Um semideus. Então, Jesus não é um semideus, ele é propriamente Deus. Cristo já existia com o Pai desde a eternidade, sendo um com o Pai, antes mesmo da sua encarnação física. Então, João fala sobre Cristo o seguinte: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos e as nossas mãos apalparam. E aqui eu quero que vocês percebam algumas palavras intencionalmente destacadas pelo apóstolo João. Ele fala que ouviu o Senhor Jesus Cristo, temos ouvido, temos visto, contemplamos, a ideia também de estar vendo, e nossas mãos apalparam, nós tocamos nele. Ele está falando então que esse verbo eterno, este que existiu desde o princípio, veio aqui à terra e se tornou um homem com um corpo físico, diferentemente daquele ensino que eles estavam recebendo por parte dos falsos mestres gnósticos. E João, por ser um apóstolo, teve um contato direto com o Senhor Jesus Cristo. E ele poderia dizer que, de fato, que Cristo existiu, que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou nele. Então ele está defendendo que Cristo tem um corpo igualzinho, teve um corpo igualzinho ao meu e o seu. Já parou para pensar nisso? O nosso Salvador com um corpo igualzinho ao meu e o seu. Mas dentro desse argumento do apóstolo João, está também uma verdade, que por Cristo ter um corpo igualzinho ao meu e o seu, ele ter existido desde a eternidade, ser Deus dentro desse contexto, ele pode ser chamado do segundo Adão, porque ele tem um corpo igual ao nosso. Ele veio aqui a essa terra e pode ser o pleno substituto por nós na cruz do Calvário. E Jesus, que viu, o Jesus a quem João viu, ele chama do verbo da vida. Ele conclui o versículo 1 falando que as mãos dele apalparam a respeito do verbo da vida. A palavra verbo utilizada aqui é a palavra conhecida logos, né? Nós temos até um grupo musical que tem esse nome, né? O grupo logos. E essa palavra significa palavra. Só que o seguinte, essa palavra dentro do contexto do cristianismo tomou uma outra conotação daquilo que geralmente era utilizado dentro do contexto do pensamento grego. Dentro da filosofia grega ou da mentalidade dos gregos, o logos, ou o verbo, era uma força irracional e impessoal que governava o universo e o destino dos homens. Então, por exemplo, a divindade dentro da mentalidade de um grego não era um Deus pessoal no sentido que se comunicava ou se relacionava com os homens. Esse Deus ele era chamado do demiurgo. Era um ser criador, mas que não se relacionava com os homens, não tinha contato com os homens. Ele foi apenas aquele Deus que fez todas as coisas e deixou a máquina funcionando aí. Aí nós vemos aquela ilustração do grande relojoeiro, que deu a corda e deixou tudo acontecendo. Então, João se apropria dessa expressão logos para dizer o seguinte: esse logos, esse verbo que é ensinado, na verdade ele não é um ser impessoal, mas ele é uma pessoa. Ele se relaciona com os homens, e ele se relacionou ao ponto que veio à terra, assumiu uma forma humana, sendo então o próprio Senhor Jesus Cristo, esse logos. E então no versículo 2, o apóstolo João fala o seguinte sobre esse verbo da vida: e a vida se manifestou. Ele é o verbo da vida, e esta vida se manifestou por meio desse verbo
da vida. Porque Cristo, então, ele é a vida se manifestou. É porque por meio dele é que nós temos a verdadeira vida. E ela se manifestou porque ela estava oculta, vivendo na sua glória, mas então ela se humilhou, o Senhor Jesus Cristo tentou. É diante dessa realidade, da humilhação a que Cristo se propôs, e muitos pensam que Cristo, a humilhação de Cristo subsiste no fato dele ter morrido na cruz. Mas a humilhação de Cristo, ela se consiste em ele ter se tornado um homem. O próprio fato de Cristo, sendo Deus, se tornar homem, já se consiste na sua própria humilhação. E lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo nos traz uma reflexão sobre essa realidade do Cristo, do Logos, ter se encarnado. Ele fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, ou seja, sendo o próprio Deus, não subjugou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui então, quando nós unimos o texto de João, aliado àquilo que Paulo fala, nós podemos ver a condição de humilhação em que o Senhor Jesus Cristo se submeteu, e nós devemos ter ele como esse exemplo de humilhação, como exemplo de, sendo Deus, ele já assumiu uma forma de servo. João ainda fala que ele e os demais apóstolos são testemunhas desse fato. Ele fala o seguinte: e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Quando o João fala aqui de nós, e nós temos visto, ele está se referindo aqui a ele e aos demais apóstolos. Nós que somos apóstolos, que ensinamos que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus, essa doutrina que nós deixamos para vocês, nós vimos o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham visto a Cristo, tinham dado testemunho a respeito de Cristo e anunciaram a realidade de Cristo para aquele povo. E esse é um ponto importante aqui, porque ninguém mais, depois dos apóstolos, via o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi o último, o apóstolo Paulo lá, na sua epístola aos Coríntios, ele fala de todos a quem o Senhor Jesus Cristo apareceu, ele fala que por último apareceu a mim. Então, o último homem que viu o Senhor Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo, tendo então toda a autoridade de receber o título de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, eles foram homens que foram testemunhas da morte, ressurreição, da vida, da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa realidade, nós podemos afirmar categoricamente que nós não temos mais apóstolos tal como nós vemos descrito aqui na palavra de Deus. Alguns gostam de utilizar a palavra, o título de apóstolo, dentro do seu contexto semântico, Apóstolo significa enviado, então é a pessoa que foi enviada para plantar a igreja, para uma obra, mas no final das contas o que essa pessoa na verdade quer exercer é uma primazia, um bispado sobre as demais igrejas. Ela quer se colocar numa posição que ele é o apóstolo, ele é o fundador da igreja, e que ninguém, absolutamente ninguém pode questionar eles. Mas nós entendemos que biblicamente esses homens são os 12, junto com um apóstolo Paulo. O que nós vemos é que esses apóstolos dos nossos dias, eles pregam a respeito de bênçãos materiais, a respeito de propriedades, de coisas que você pode ter nessa vida. Enquanto a grande preocupação, o cuidado que os apóstolos tinham, era a respeito de quem era Cristo. Quem é o meu Salvador? Como que eu posso viver uma vida que agrade ao meu Salvador? É justamente esse ponto que o apóstolo João está buscando responder aqui. E outro ponto que nós devemos ter aqui, que é importante, é que por mais que algumas pessoas queiram outras revelações da parte de Deus, entender mais a respeito de Deus, nós vemos que tudo aquilo quanto nós precisamos entender a respeito do Senhor Jesus Cristo e da obra de salvação dele nas nossas vidas, nós temos descrito aqui. Veja, nós não temos hoje Paulo, nós não temos hoje João, e aí como é que a gente fica, para resolver os problemas doutrinários e as dificuldades da igreja? Nós temos aqui, nós temos o apóstolo João aqui conosco, por meio daquilo que ele escreveu. Então, é diante disso que nós buscamos aqui na palavra de Deus, ter a palavra apostólica, ter a mensagem de Deus para nós. Então, na parte final do versículo 2, nós vemos que João descreve o conteúdo desse testemunho apostólico. O que é exatamente essa mensagem que os apóstolos quiseram ensinar? Versículo 2, a parte final. A vida eterna, a qual estava com o Pai,
nos foi manifestada. A vida eterna que ele se refere aqui não é necessariamente a nossa condição de estarmos na vida eterna, mas Cristo Jesus, Ele é a vida eterna. E ele falou isso lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 a 26, o Senhor Jesus fala a respeito de si: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: crês nisso? Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso: eu sou aquele que vim trazer a mensagem apostólica, vim trazer a mensagem de salvação. E esse é o ponto da mensagem dos apóstolos. Cristo como sendo aquele que salva os homens, concede a vida eterna aos homens. Essa é a mensagem dos apóstolos, não a mensagem da prosperidade dos apóstolos de hoje. A mensagem propriamente dos apóstolos verdadeiros era a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. Então, no versículo 3, João fala qual o motivo pelo qual ele e os demais apóstolos davam esse testemunho. O que é que levava os apóstolos a darem esse testemunho? Ele fala o seguinte no versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, qual é o grande objetivo do apóstolo João ao escrever esse livro? Para que aqueles que estão ouvindo esse texto possam então ter comunhão com ele, com os apóstolos, com os ensinos dos apóstolos. E o Senhor Jesus também orou por essa comunhão entre os seus servos, lá na sua oração sacerdotal. O Senhor Jesus Cristo fala que orava para que todos aqueles que crescem nele fossem apenas um, e também crescem que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo à terra, para que ele fosse então o Salvador, e diante dessa fé, dessa profissão de fé, eles pudessem ser um só povo. E essa comunhão se refletiria, obviamente, na unidade doutrinária a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E os gnósticos, eles erravam justamente, na verdade, a respeito da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Ele é plenamente homem? Não, não é bem isso. Ele é plenamente Deus? Não, não é bem isso. Logo, se eu não entendo exatamente quem é a pessoa de Cristo, eu não entendo a obra que ele veio fazer. Eu não entendo que ele é o segundo Adão, o meu substituto na cruz do Calvário e o meu Redentor. E a consequência lógica de ter comunhão com a doutrina dos apóstolos seria ter comunhão com o próprio Deus. É isso que ele fala ainda no versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós quisermos ter comunhão com o Pai e com Cristo, primeiro nós devemos ter comunhão com a doutrina ensinada pelos apóstolos. E concluindo então esse prefácio da sua epístola, o apóstolo João conclui falando o seguinte, afirmando que a obediência e concordância dos leitores a respeito daquilo que ele estava ensinando, isso daria a plena alegria para ele. Ele fala o seguinte: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, se o apóstolo João está escrevendo para que a alegria fosse completa, a primeira coisa que ele está dizendo: olha, eu já sou muito alegre, eu tenho uma alegria, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo, eu tenho essa verdade da doutrina dele. Mas então, se vocês, meus irmãos, abraçarem essa doutrina certa, entenderem quem é o Salvador, a minha alegria vai ser completa. Se vocês amarem ainda mais o Senhor, entenderem quem é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, essa mensagem, esse prefácio aqui da Epístola de João, ele nos traz algumas lições práticas para as nossas vidas, que eu creio que nós devemos observar para a nossa vida cotidiana. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que essa introdução de 1 João nos mostra como que a Bíblia é importante para nós. Esta é a forma que Deus escolheu para hoje se revelar a nós. Lá na Epístola aos Hebreus, vemos o autor falando: tendo Deus outrora falado por meio de profetas, por meio de sonhos, de visões, hoje nos fala por meio do Senhor Jesus Cristo. E onde que nós vemos Deus falando por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, se não for por meio da Sagrada Escritura? Então, a Bíblia, ela é o ensino dos apóstolos, daqueles que andaram com Cristo, daqueles que tocaram, que contemplaram o Senhor Jesus Cristo. Então, negligenciarmos a Bíblia é negligenciarmos a própria mensagem de Deus, a única fonte que nós temos de conhecimento a respeito da doutrina de quem é Deus, de quem é Cristo. E esse é o primeiro passo
para nós sermos enganados pelos falsos profetas, quando nós deixamos o conhecimento da palavra de Deus, deixamos a doutrina bíblica para começarmos a ouvir pessoas que nos cativam por meio da sua boa oratória, das suas ideias bacanas. Então, vejam, irmãos, hoje nós estamos em um período em que parece que todo mundo tem voz, tanto aqueles que têm uma excelente formação, como também aqueles que não têm nenhum tipo de expressão, mas que se tornam notórios, porque a internet dá a voz para essas pessoas. E essas pessoas estão aí ensinando para as crianças, para os jovens, e muitas vezes ensinando para os adultos. E tantas vezes nós temos dado mais ouvido, mais atenção para esses mestres, do que para aquilo que a palavra de Deus requer de nós, para a doutrina sobre de quem é Cristo, sobre a forma como nós devemos viver. E aqui João está dizendo, vocês devem se voltar para a palavra, para que então vocês possam ter comunhão com o Pai. Quer ter comunhão com Deus? Quer entender exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Volte-se para a Sagrada Escritura, porque aqui nós temos a doutrina de Deus, aquilo que Deus quer para nós. A segunda lição que eu quero trazer para nós é para que a gente fique atento sobre o discurso vazio de muitos que se levantam como apóstolos na atualidade. Talvez nós que estamos na igreja presbiteriana, já estamos meio que vacinados disso, né? Sobre aqueles que se levantam como sendo apóstolos, que têm uma verdade de Deus para ensinar. Mas por mais que a gente tenha esse cuidado e essa atenção com esses que se intitulam apóstolos, nós não temos ninguém na nossa igreja que é intitulado apóstolo. Tantas vezes nós conferimos a algumas pessoas uma condição de liderança sobre a igreja, ou uma condição de autoridade sobre o povo de Deus, que se assemelha em muito àquilo que nós vemos em algumas igrejas de origem neopentecostal. Infelizmente, nós vemos pessoas atribuindo a homens, a pastores, a líderes, uma condição de autoridade tal, que é como se aquilo que aquela pessoa falou fosse a última regra, a última lei para as nossas vidas. E tantas vezes essas pessoas são pessoas indoutas na palavra de Deus, são pessoas que não manejam bem a palavra de Deus, e aí o que acontece? Divisão no meio da igreja. A igreja fica esfacelada, porque um ensina uma coisa, outro ensina outra, e tem uma confusão sem fim. Por isso então, nós precisamos rejeitar os apóstolos atuais que nós vemos na TV, bem como aqueles líderes que querem exercer a primazia no meio da igreja, mas que na verdade são lobos, que estão ali se enganando no meio do rebanho, enganando o rebanho, fingindo que são ovelhas. E nós devemos estar atentos a essas pessoas que se levantam no meio da igreja, porque muitas vezes, como o apóstolo João fala, essas pessoas saem do meio de nós, mas não eram dos nossos. Mas antes de sair do meio de nós, essas pessoas foram hereges dentro da igreja. E aí nós estamos ali com aquela pessoa. É um herege, está ensinando coisa errada. E a gente, pela camaradagem e pelo espírito de fraternidade, nós permitimos essas pessoas no meio da igreja. E então João fala para que a gente esteja alerta a essa realidade. A terceira e última aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é a respeito daquilo que é, de fato, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande atenção que o apóstolo João busca ter aqui nesse prefácio. Aquele que existiu desde a eternidade com o Pai, mas que na plenitude dos tempos se tornou homem, morreu na cruz do Calvário, sangrou como qualquer um de nós, mas ele ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai. Pense, meus irmãos, à destra do Pai, nesse exato momento, tem um homem como eu e você, com carne assim. Tomé ainda pediu para olhar as mãos e estavam ali furadas. E é com ele que nós iremos nos encontrar. O segundo Adão, aquele que estava em um ambiente completamente hostil a ele, convivendo com pecadores, mas que não pecou. Em que o próprio Satanás disse: transforma essas pedras em pão. Peça ao Pai para que os anjos te sustentem. E ele diz: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. E é esse que nós temos à destra do Pai, o nosso Redentor. E eu lhe pergunto, quem é Cristo para você? Pergunto de maneira especial para você que está aqui conosco e que não tem Jesus Cristo como seu único Salvador. Talvez você tenha achado estranho essa ideia de
Cristo não ter corpo real. Não, ele foi um homem histórico. Talvez você veja ele como personagem histórico. Ou Cristo não ser Deus. Como que é exatamente esse discurso? A pergunta que permeia aqui a questão dos gnósticos aqui nessa epístola é a mesma pergunta que nós temos que responder hoje. Quem é Jesus Cristo? E eu pergunto para você que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem é Cristo? Ele é apenas um bom homem? Um homem que veio trazer boas lições? Se você não responder essa pergunta de maneira correta, nisso se confere a sua perdição ou sua salvação eterna. A resposta dessa pergunta é a coisa mais importante da sua vida. Você precisa ter a resposta para essa pergunta e você precisa da resposta certa. Que Ele é Deus, que Ele se fez homem e que Ele é o nosso Salvador. Se você não tiver a resposta para essa pergunta, você está numa perdição terrível. Por isso, então, eu lhe convido a se arrepender dos seus pecados nessa noite. Olha para si. Veja exatamente quem é você. Veja aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus fala a respeito de quem é Jesus Cristo. E não dê a sua resposta para isso, mas busque a resposta de quem andou com Ele, quem ouviu Ele, quem tocou nele, que foram os apóstolos que escreveram a palavra de Deus. E você vai perceber que a palavra de Deus fala claramente que Jesus Cristo é homem, é Deus e é o nosso Salvador. Que o Senhor, então, tenha misericórdia das nossas vidas para que a gente professe, faça a boa confissão diante dos homens de quem é o nosso Redentor. E que aqueles que não conhecem a Cristo possam, por meio da exposição da palavra, responder essa pergunta. Quem é Cristo? Que essa pergunta fique ecoando no seu ouvido durante toda essa semana. Quem é Cristo? E responda: Ele é Deus, Ele é homem e o meu Salvador.